Irmãos, então nós vamos dar início à pergunta de número 33 do Catecismo Maior do Westminster. E a pergunta diz o seguinte, hoje eu vou ler aqui, é uma pergunta curta, a resposta é curta e as referências também são poucas. O Pacto da Graça foi sempre administrado de uma forma única e exclusiva? E a resposta a essa pergunta é: o Pacto da Graça nem sempre foi administrado de uma forma única e exclusiva, mas as suas administrações no Velho Testamento eram diferentes das do Novo Testamento. Então, o tema é sobre a dispensação do Pacto da Graça. Quando falamos sobre pacto, lembramos de um acordo, de uma aliança, um pacto firmado entre duas partes. E quando falamos graça, falamos sobre favor imerecido, aquilo que não se merece. Portanto, nós somos favorecidos nesse pacto, no qual nós não teríamos nenhuma, podemos assim dizer, nada a merecer. Tá? Então, é isso que nós vamos ver nesta noite. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 6 ao verso 9. E aquele que tiver a sua Bíblia aberta aí pode ler para nós. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ok, obrigado. O apóstolo Paulo, em Coríntios, está fazendo um contraste aqui entre a velha dispensação, ou o pacto das obras, e a nova dispensação, ou o pacto da graça. Ele está colocando sobre a questão da lei, ele vai usar o termo lá, gravado em pedra, portanto, está falando sobre a lei que ele mesmo deu para o seu povo Israel, tá? E ele coloca como o ministério da morte. É interessante que no Antigo Testamento, e a lei é dada, ela, na verdade, não foi dada com o objetivo de produzir salvação, mas foi dada ao povo de Israel, foi dada ao povo, aos homens, com o objetivo de revelar os seus pecados. É para demonstrar com muita clareza a condição do coração humano, que, embora tendo regras, tendo uma sinalização clara, as placas de sinalização, para onde o homem deve caminhar, para onde o homem deve ir, ainda assim, o homem se torna totalmente incapaz de guardar a lei. Então, nós percebemos que a lei, a Bíblia diz, a lei é boa, ela é santa, ela é perfeita. O problema não é na lei, o problema somos nós. Portanto, aquele que Paulo vai dizer, então, aqui, esse ministério da morte, né? Porque por essa lei nós percebemos que nós somos pecadores. Paulo, ele diz, eu não saberia que eu estava em pecado até que a lei me dissesse que eu era pecador. Quando eu vi lá sobre a cobiça, né? Eu sou um homem que, enfim, percebi que no meu coração reinava
uma força, né, que me conduzia sempre para pecar. Enquanto ele não percebeu que a lei era espiritual, enquanto ele achou que a lei era aquela questão de faça isso, não faça aquilo, né? E é uma questão meramente superficial, meramente mecânica, ele achava que estava tudo bem, porque ele podia dizer, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca adulterei, Quando ele percebeu que a lei era espiritual, e a lei trata sobre o próprio coração humano, os desejos do coração humano, sobre a cobiça, e ele pega essa chave interpretativa, percebendo aí então que a lei ela é muito mais profunda. Então agora ele percebe que a lei o matou, porque o salário do pecado é a morte. A transgressão que nós cometemos com relação à lei, ela nos mata. E ele vai dizer então, esse ministério da morte, gravada com letras de pedra, lembrando lá aquilo que quando Moisés recebeu a lei gravada nas pedras, os 10 mandamentos, faz uma referência direta aos 10 mandamentos. Embora essa lei, né, que foi gravada em pedra se revestiu de glória, percebemos que era algo tremendo, porque afinal de contas ela é de origem divina, mas na verdade ela reflete o caráter de Deus, santidade de Deus, reflete quem Deus é, né, em toda a sua santidade, glória, justiça e a sua moralidade. Deus é um Deus moral, não é um Deus como os deuses pagãos, são deuses imorais, ou no mínimo amorais, sem moralidade alguma. E essa lei que foi dada, que manifesta Deus, ela se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, quando ele desce lá do Monte Sinai, o seu rosto está transfigurado, né, da presença de Deus, da glória, mas aí também revela essa condição, como é algo glorioso, né? Mas embora estava desvanecente. Agora ele fala de um outro ministério, não o da morte, mas o da vida. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse Espírito que dá vida não é algo que o homem está tentando fazer para alcançar a vida, mas é a obra do Espírito Santo, que mesmo usando a lei, porque a lei nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo, o Espírito nos conduz a Cristo, a salvação em Cristo Jesus, independentemente das obras da lei, independentemente disso. Embora a lei continua real, ela continua ainda válida, mesmo para nós. Mas sempre lembrando, não como padrão de salvação, como método de salvação, mas como padrão de santidade, como padrão de como os filhos de Deus devem viver e manifestar essa vida espiritual agora. Pois bem, então Paulo está fazendo esse contraste entre o pacto da lei, gravado em pedras, e o pacto da graça, que é um pacto do Espírito, que produz vida, e que é muito mais glorioso. Então, se a lei ela já era revestida de glória, porque ela é de origem divina, imagine agora como não será maior glória o ministério do Espírito, como nos fala aqui o texto. Se o ministério da condenação foi glória, que condenava, mesmo assim mostrava a superioridade de Deus, da sua santidade, mas infelizmente os homens jamais conseguiriam cumprir os 10 mandamentos,
Na interpretação rabínica do Antigo Testamento, sim, o homem conseguia. Ele podia dizer, nunca matei ninguém, nunca roubei. Mas quando Jesus vem e dá, usando da chave interpretativa, já a chave hermenêutica interpretativa da lei, ele diz, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou. Ele já é digno de morte. Porque essa era a sentença dos adúlteros. E se alguém odiar o seu irmão, ele já assassinou, ele já é um assassino. E os assassinos também, a pena era o apedrejamento, era também serem mortos, era a lei do talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Então era a lei do talião mesmo, e era aplicado. E então nós vemos aí que a lei só nos condena, ela é muito mais profunda do que aquilo que nós podemos observar. Então, deixando a superficialidade da lei, a espiritualidade ou a profundidade da lei revela de fato quem nós somos, toda a nossa maldade e por que nós precisamos de um Redentor. E a lei do Espírito nos concede, que é de maior glória esse ministério, ele nos dá vida. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será concedida a nós pela obra de Cristo Jesus. Ele nos justificou, né, por meio da sua morte. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Uma justiça que não é nossa. Ela não foi transferida. Ainda nós continuamos pessoas que cometem pecados e injustiça. No entanto, a justiça de Cristo é como uma capa que nos cobre e encobre tudo aquilo que nós somos. E aquilo que Deus vê é a justiça de Cristo. Então, esse é o primeiro contraste que o apóstolo Paulo vai fazer. E eu gostaria também de convidar a abrir em Hebreus, capítulo 8, do verso 7 ao verso 13. E quem achar também pode ler. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não assinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Ok, obrigado. Novamente nós vemos então, agora que o autor da carta aos Hebreus também vai dizer sobre uma primeira aliança que estava com defeito, e uma segunda que vem substituir a primeira. Ok.
ele faria uma nova aliança, portanto, com o seu povo, com o povo de Deus. Bom, algumas questões que eu gostaria de levantar aqui é quando foi o pacto das obras, ou quando que o pacto das obras chegou ao fim, de uma maneira pela qual os homens poderiam obter a vida eterna? Primeiro, através das obras, do pacto das obras, o homem poderia obter a vida eterna? Primeira pergunta. Gostaria de ouvir os irmãos. Podemos até dizer, em tese, ok? Porque isso não aconteceu. Mas em tese, quando Deus fez um pacto com Adão e Eva, e somente com Adão e Eva, dizendo que se eles andassem no caminho da obediência, teriam vida, mas se eles desobedecessem, a morte entraria, eles morreriam. Então havia uma promessa de vida, contanto que eles guardassem aquele primeiro pacto, o pacto das obras. Então, em tese, né, coisa que não aconteceu, seria possível, sim, aos nossos primeiros pais terem vida, contanto que não comessem do fruto, porque era condicionado. A morte só entraria, mas perceba que é um estado no qual nós não nos encontramos. Não foi feito aqui um pacto das obras conosco, dizendo, olha, guarda os 10 mandamentos e vai ter vida. Porque nós já nascemos em pecado. E a partir do momento em que nós tomamos a firme resolução de nunca mais quebrar a lei de Deus, a partir de hoje, por exemplo, eu vou tomar firme resolução. Primeiro que isso seria impossível. Mas vamos supor que fosse possível. Vamos supor que a partir de hoje nunca mais eu peque. Nem por pensamento, nem por palavra. Eu cumpra o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Vamos supor que eu consiga isso. Eu não consigo em nenhum dia da minha vida isso. Mas vamos supor que eu conseguisse. O que eu faria com os pecados antigos? Seria, assim, uma questão de balança? Agora eu vou vivendo, cumprindo, e isso aqui vai amenizar os meus pecados passados. A guarda agora da lei, ela vai como que ir tirando os pecados antigos. Seria impossível. Então, para nós, que nascemos já numa condição de pecado, já nascemos em pecado, já na nossa mais tenra idade, já demonstramos as nossas garras, né, da maldade, da impiedade, da iniquidade, e acostumados nós a pecar, nós poderíamos mudar isso? Claro que é uma pergunta de retórica que não é possível. Mas para Adão e Eva, eles estavam numa condição singular, diferentemente de nós. Eles não tinham pecado. Eles não nasceram em pecado. E Deus havia feito, sim, um pacto com eles. Então, nós podemos dizer que o pacto das obras realmente teve vida curta. Ele foi até quando os nossos primeiros pais comeram do fruto proibido. Então, houve um pacto. E esse pacto foi quebrado. Agora, nós não temos nascido no jardim do Éden. Nós nascemos afastados de Deus. Nós nascemos já debaixo de maldição e de um coração corrompido. Tá? Então, as obras, o pacto das obras, de certo modo, ainda estão em vigor. Mas, e a lei está ali exposta, não, mas agora não comer de um fruto, mas Deus mandou do céu
os 10 mandamentos e diz: aqui está, tentem, é justamente para mostrar para os homens a sua total falência, incapacidade e da sua total necessidade de um redentor, de um salvador. A lei, ela é boa, ela é justa, ela nos conduz a Cristo. E ela também se torna um padrão para nós vivermos, mas não como um meio redentivo. Mas para os redimidos, ela é o padrão que Deus espera que nós vivamos. Então, os pactos das obras ainda está em vigor, de sorte que os pecadores, Deus exige a todos os homens que vivam nesse padrão, e os homens não vivem, quebram a lei porque quebram a lei porque não conseguem viver no padrão da lei, porque ela é muito alta, muito elevada, e é o padrão pelo qual Deus há de julgar os vivos, os mortos e todas as pessoas. Ok? Então, o pacto, existiu um pacto das obras, mas lá no Jardim do Éden, até quando os nossos primeiros pais comeram. E a pergunta seguinte é: quando que o pacto da graça começou a vigorar? O pacto da graça é a ação de Deus na salvação do pecador, a providência divina para a redenção do homem que havia caído e agora seu destino era a morte. Onde começou o pacto da graça? Alguém sugere? A morte de Jesus Cristo? A morte de Cristo? Sim. Alguém mais? Pastor, eu creio que desde o princípio. Desde a criação de todas as coisas. Desde a criação de todas as coisas. Pastor, eu também creio que foi lá no princípio, né? Lá quando Adão caiu, né? Que Deus disse, né? Para todos aqueles consequências do pecado, né? Que o homem ia viver do suor do rosto dele, tudo, e a mulher ia ter seus filhos em dores de parto, né? Então, lá no início ali, Deus disse, né, que pisaria na cabeça da serpente, né? E ela feriria o calcanhar e Deus esmagaria sua cabeça. Então, ali foi o início, né, do pacto da graça, né? Eu creio, né? Pastor, corrija se estiver errado. Jerry, tu tá certíssimo, tá? O pacto da graça, ela aconteceu já, essa promessa de salvação, percebam, e já está na promessa. A promessa, quando vem da parte de Deus, ela já é segura. Não é uma expectativa, é algo certo e definido. Então, imediatamente depois da queda, e o Jerry fez referência a Gênesis 3,15, quando ele diz que Deus colocaria inimizade entre ti, referindo-se à serpente, e à mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da serpente, a descendência da mulher e o descendente da serpente. Ela te esmagará a cabeça, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, embora o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, que é Cristo. Ele foi ferido na cruz, de fato, em todo o seu processo de encarnação, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Pois bem, então, imediatamente depois da queda, o Evangelho, na verdade, o Antigo Testamento sempre vai falar de uma forma figurada, por meio de símbolos, da salvação pela graça, onde Deus oferece a salvação
para o homem pecador. Não é o homem que cobriu a sua nudez. O que o homem fez quando caiu ali no Jardim do Éden? Ele providenciou para si uma vestimenta feita de folhas de figueira. Isso não cobre a nudez do homem, referindo-se não somente à nudez física, até poderia cobrir a nudez física, mas é a nudez da alma. E para perdoar pecados sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Deus, então, ele sacrifica animais. Perceba, não havia morte ainda no mundo. Quando o homem peca, ele introduziu a morte. Então Deus, ele agora sacrifica animais, provavelmente 2 animais, não sei, derrama o sangue na terra e com a pele daqueles animais ele cobre a nudez dos homens. E a Bíblia sempre vai ser consistente em dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que nós podemos ser salvos, não agora pelas nossas obras, mas por um sacrifício superior ao que ele fez ali no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Então, um sacrifício superior, né? Um cordeiro superior. Ele sempre vai apontando que os homens, eles não estão sendo destruídos por causa da graça de Deus, mas sempre apontando para algo superior. Então, a graça já está presente ali, porque Deus poderia muito bem ter tirado a vida de Adão e Eva, conforme a sua palavra. Eles morreram fisicamente mais adiante. Eles morreram espiritualmente. Mas Deus providenciou um substituto, um animal que foi morto lá. E essa é a história da redenção. Deus sempre providenciando substitutos, né? Através dos intermináveis sacrifícios que acontecia na antiga dispensação. E era necessário. Mas apontava para um sacrifício superior, aquele do qual jamais seria necessário fazer um outro sacrifício. Ok? E aí, a Renata havia falado quando Cristo foi crucificado. E aí devemos dizer que é errado esse entendimento de que o pacto das obras, o pacto da graça começou quando Cristo foi crucificado, porque na antiga dispensação ninguém foi salvo pelas obras. Todos que são salvos pela graça, mesmo na antiga dispensação, ou seja, no Antigo Testamento. Todos que foram salvos, né, foram com base no sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor, e não dos animais, que eram somente figuras. Mas há 2 palavras na Bíblia, que é interessante: remissão de pecados é apagar os pecados, e preternição de pecados. Preternição é encobrir. Ok? Então, o que Deus fazia no Antigo Testamento? Quando um animal era sacrificado e o sangue era derramado, ritualmente, né? O animal era sacrificado num rito de sacrifício de purificação, de perdão. Deus não perdoava o pecador, Deus não lavava o coração do pecador com aquele sangue de animal. Mas o que Deus fazia? Ele como que encobria, tá? Ele fazia a preternição, ele fazia o encobrimento, de maneira que esse pecado, ele não era ajuizado por Deus por causa da preternição, por causa daquele sangue que foi derramado do animal que foi sacrificado, mas aguardando o sacrifício do Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento fazia-se a preternição, e isso era graça também.
esperando o Redentor Jesus Cristo. Então, a Bíblia ensina claramente que o povo de Deus, em todas as eras, em todos os momentos, foi salvo sempre pela graça, justificados pela graça. Tá? E também devemos, esse erro nos leva a pensar que se a graça foi somente quando Cristo foi crucificado, os judeus foram salvos, então, pelas obras da lei? Definitivamente não. Ninguém foi justificado pelas obras da lei. E a Bíblia nos diz isso com clareza. E a Bíblia sempre vai dizer que todos crentes do Antigo e do Novo Testamento foram salvos pela graça. É Deus usando do seu favor imerecido. De forma que o pacto das obras, como maneira de se obter a vida eterna, não era uma realidade, né? E não terminou ali no Calvário. Na verdade, as obras, a salvação, a vida, sempre veio como uma graça de Deus, Ele concedendo graça. Agora, Ele administrou de diversas maneiras, né? Como nós vimos na própria pergunta. Eles foram administrados no Velho Testamento, era diferente do Novo Testamento. No Antigo Testamento era mais típico, era usando tipos, símbolos, ritos. Por isso o Antigo Testamento é muito rico em simbolismo, né? O sacrifício dos animais, tudo que tinha que fazer, as roupas sacerdotais, o próprio templo, né? O próprio tabernáculo, lá na época que estavam peregrinando, depois do templo, feito de alvenaria, era muito típico, muito simbólico. E tudo isso dá lugar para algo muito mais simples agora, na nova dispensação. Lá precisava ser tudo isso. Hoje, nós não fazemos mais isso. Pode perceber, os nossos cultos são simples. Não temos sacrifício, não se faz aquela coisa toda, como era próprio do Antigo Testamento. Tá? Então, era administrado de diversas maneiras, por meio dos sacrifícios, por meio daqueles ritos religiosos, por meio das vestimentas do sacerdote, por meio do próprio tabernáculo, como era feito as partes, o altar e tudo mais. Não era só o sacrifício, tudo apontava para Cristo. E quando Cristo vem, tudo aquele simbolismo como que cai. Por isso que nós não usamos mais hoje a estola sacerdotal, aquelas coisas todas, porque aquilo lá apontava para Cristo. Hoje não tem sentido nós usarmos essas coisas, tá? Mas ela foi administrada de uma determinada maneira, inclusive com a lei, né, com os 10 mandamentos, apontando e tal, mostrando que eu era pecador, que precisava de sacrifícios e tudo mais. Hoje ainda continua, né? Nós continuamos a entender que a lei ela é boa e que nós precisamos nos adequar a ela, embora nós não sejamos salvos e entendemos que não somos salvos por meio da guarda da lei. Tá? Então, o Antigo e o Novo Testamento falam de uma maneira única pela qual as pessoas seriam salvos, pelo pacto da graça, favor imerecido, Deus salvando, Deus intervindo, Deus providenciando o sacrifício, Deus providenciando a metodologia de salvação. Não foi o homem que começou, vamos fazer um sacrifício aqui, e que tal se a gente fizer dessa forma? Ou vamos vestir uma roupa dessa forma? Não, tudo aquilo foi Deus colocando, é claro que era sendo administrado de uma forma diferente do Novo Testamento. Hoje nós não temos mais aquela administração muito simbólica, mas ela é muito mais espiritual e muito mais profunda. Perceba que Paulo vai dizer que a lei é espiritual,
né? Que agora a lei que dá vida é a lei do Espírito, e ele vai implantar no nosso coração a lei, né? A lei moral. Ele vai fazer isso de uma forma espiritual, não exterior. E por fim, uma outra consideração com relação a isto, a única forma de salvação, ou o pacto da graça, foi administrada de modos diferentes nos dois testamentos. Isso é claro e óbvio. No entanto, Deus usa de forma diferente, mas a mensagem é a mesma. A dependência de Deus, a revelação de que o homem é pecador e que precisa de Deus. Tá? Então, no Antigo Testamento, era diferente? Era. No entanto, era necessário ser assim. Tá? É um avanço. A revelação é progressiva e tudo apontava para o mesmo, para Cristo somente. Tá? Então, assim, nós chegamos ao final desta pergunta, mas eu gostaria de perguntar para os irmãos se há alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação. Tá bom, irmãos. Então, espero que tenha sido claro, né? E se houver qualquer dúvida, pode perguntar, estamos aí. Mas sempre lembrando, então, que o Antigo Testamento é administrado de uma maneira, as mesmas verdades, que é simplificado, tornado muito mais claro e muito mais espiritual no Novo Testamento. Né? Ao dizer, por exemplo, acerca de Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário fazer muitos sacrifícios. Muitos cordeiros foram mortos. Agora, um só cordeiro foi morto e esse sacrifício é eficaz para todos os tempos. Desde antes da sua vinda, da vinda de Cristo. Ou seja, para todos aqueles que morreram e que foi feita a pretermissão de pecado, foi feita a remissão do pecado pelo sangue de Cristo. Foi encoberto pelo sangue dos animais. Foi lavado pelo sangue de Cristo. Ok? Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar ao Senhor e assim vamos encerrar nosso estudo de hoje.